E ainda sobre esse assunto, o Jornal da Manhã recebe a advogada especializada em direito previdenciário, Márcia Cleide Ribeiro, para ajudar a gente a entender um pouco todos esses aspectos e vários aspectos. Márcia, muito bom dia para você. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Márcia, para a gente entender um pouquinho, qual que é o processo jurídico necessário para que, de fato, esses beneficiários atingidos realmente recebam esses valores de volta? Existe algum prazo definido para isso? Dentro do que eles falaram, né, da fala do presidente do INSS, eles falaram que a partir do dia 15, né, primeiro no dia 14, terça-feira, eles vão notificar as pessoas que tiveram todas as pessoas que tiveram descontos, ou seja, não só as pessoas que estão envolvidas em fraude, que têm suspeita de fraude, mas todas as pessoas. E depois eles vão abrir no aplicativo uma opção para que a pessoa tenha acesso à entidade, né, que efetuou o desconto no benefício da pessoa, e uma opção para que o segurado coloque se ele autorizou ou não. Aí, depois disso, eles vão notificar essas associações e esses sindicatos para que eles apresentem a documentação comprovando que essa pessoa é associada, comprovando que essa pessoa aderiu, né, aceitou esse desconto, e a documentação comprobatória. Tá? Eu até queria dar uma parte aí na fala, que eu escutei a fala do presidente, que ele falou que estava tendo uma investigação toda, porém, pelo que foi falado, né, pelo presidente do INSS, dia 8, agora é que eles vão notificar, caso a caso, essas entidades para que apresentem essa documentação. E aí, sim, essa entidade, por isso que eu achei estranha a fala de que 1 ano que eles estão investigando, então já poderiam ter notificado as entidades e pedido essa documentação comprobatória, né, de que a pessoa aderiu, que a pessoa aceitou que fosse feito esse desconto. Então, existem, assim, muitas controvérsias a respeito de informações ainda até pela própria equipe do governo. E, voltando, né, ao que eu estava falando, passado esses 15 dias, se a entidade, se a associação, o sindicato não tiver o documento para comprovar, aí essa entidade teria que devolver esse valor. Que esse valor também, segundo informações da própria Previdência, né, do ministro, ele disse que a pessoa também, no dia 15, já teria acesso ao valor que foi descontado dela a partir de março de 2020. Outro ponto que eu gostaria de colocar também, começou em 2019, talvez até antes de 2019. E esse período antes de 2020, antes de março de 2020, ele não será pago? Assim, então, hoje nós ainda estamos falando no âmbito administrativo, né? É o procedimento ainda no âmbito administrativo, porque a informação se a entidade não apresentar a documentação e também não efetuar o pagamento, aí a Advocacia Geral da União vai ingressar contra essa entidade para fazer essa cobrança. Márcia, bom dia. A gente sabe que é um caso gravíssimo, com grande repercussão política, evidentemente. Claro, a gente ouviu o presidente, ele está colocando a versão, os ministros, os agentes do governo foram municiados com informações justamente para levar o caso ao governo do ex-presidente Bolsonaro. Ele deixou claro toda essa situação. A imprensa noticia hoje que o ex-presidente do INSS negou indícios de fraude menos de um mês antes da operação. Então, quer dizer, essa história toda tem esse lado político, esse desgaste, evidentemente. Agora, a grande preocupação, né, do contribuinte brasileiro é o seguinte, como a senhora colocou, a gente sabe que tudo demora no Brasil, né? Então as entidades vão ter que devolver, mas é lógico que elas também vão acionar a justiça. E o brasileiro está escutando essa história toda, já pagou uma vez, ele fica imaginando, será que não vai sobrar para mim, para toda a população brasileira que paga impostos, muito aqui no Brasil, por sinal?
novamente a gente vai ter que pagar esse escândalo que não foi a gente que fez, mas o contribuinte brasileiro vai pagar esse prejuízo? Tudo indica que sim, porque nós já estamos, hoje, eu imagino a Previdência, né? Um paga para que o outro receba. Então, como que funciona? As pessoas que estão trabalhando estão sustentando ali a nossa Previdência, as pessoas que estão aposentadas. E sempre se falou no rombo da Previdência, sempre se noticiou muito isso, né? Eu nunca acreditei muito no rombo da Previdência, porque existem a Previdência tem muitos créditos que ela não cobrou de grandes devedores, mas é uma outra situação, não vou adentrar agora. E também, aí até ouvindo a ministra Tebet, ela falou, né, que o INSS vai devolver esse dinheiro, nem que seja com dinheiro público. E se chegar nesse ponto de usar o dinheiro público, eles não vão ter esse dinheiro na Previdência, então eles vão ter que realocar dentro do orçamento esse dinheiro para pagar. Por quê? Porque até correr todo o processo, comprovar aí o dolo, a culpa dessas empresas. Eu penso que essas empresas, que muitas delas vão apresentar documentos assinados, como os bancos apresentam, documentos falsos assinados pelos segurados, às vezes nem documentos falsos, mas documentos que o segurado assinou, sim, mas que ele não sabia que era para desconto, porque isso é possível, quando ele vai fazer empréstimo, fazer alguma coisa, assinar alguma coisa que ele não sabia para que era, né? Porque são pessoas bem humildes que sofreram um grande número de pessoas, mas a maioria são pessoas mais humildes. Então, terão documentos assinados pela pessoa, que ela terá que contestar isso, e isso será muito demorado. Então, eu acredito que, se for pela fala da ministra e for com dinheiro público, todos nós vamos pagar. E vamos pagar não só através dos nossos impostos, mas até através aí de um aumento de inflação mesmo, porque esse débito ele vai ser repassado. Nós estamos num momento aí, né, de alta de Selic, nós já estamos num momento muito delicado da nossa economia. Sim, eu acredito que um cenário econômico já bastante difícil, né? E, de fato, a ministra Simone Tebet pontua que usará o orçamento se necessário. Ouvimos na matéria, inclusive, o ministro Fernando Haddad também pontuando que quem cometeu a fraude é quem tem que pagar a conta, e sem dúvida alguma. Bom, conversamos com a advogada especializada em direito previdenciário, Márcia Cleide Ribeiro, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Um bom dia para a senhora. Bom dia para vocês. Obrigada, eu que agradeço.